Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo com o Sérgio. Esta semana com o Dr. Pedro Correia, como na semana passada. Na semana passada eu não estive, esta semana estou. Como já sabem, temos a nossa hora dedicada a uma temática, neste caso hoje será o mar, num contexto específico que o Dr. Pedro depois dirá para a frente. Não se esqueçam dos rituais do costume, subscrever, o ativar as notificações, o subscrever a Rádio Transforma, que tem música, desporto, política, economia, e uma série de conteúdos que são interessantes. Vou passar a palavra ao Sérgio para o Sérgio continuar com a apresentação do nosso convidado. Paulo, muito obrigado pelo teu habitual pontapé de saída e reiterando o que diz o Paulo, não se esqueçam de subscrever a Rádio Transforma em todos os seus formatos e qualidades, portanto, qualquer feitio. Vamos continuar com o nosso convidado da semana passada, ainda nos âmbitos da estratégia e da leitura geopolítica feita por cidadãos preocupados, Dr. Pedro Correia. Nós não somos especialistas em estratégia, mas somos cidadãos preocupados, o que logo à partida pressupõe que fazemos leituras e tentamos ter as nossas interpretações. Tudo aqui que for dito é a nossa opinião. Poderá ser contestado pelos grandes especialistas, mas quem é preocupado e se informa, como somos nós os três, temos, de facto, a condição de poder elaborar um pouco a nossa opinião, minimamente informada, ou até muito bem informada, ou mais bem informada que muitos, sobre o programa passado foi um âmbito global, foi uma leitura global, e até se viu pelas visualizações que agora também com repartilha ainda vão aumentar mais, e também a importância de virmos para um segundo programa, porque se começarmos no global, vamos, logicamente, para o âmbito nacional. Ou seja, ler o que é que se está a passar com Portugal, qual é o papel de Portugal na NATO. Obviamente, como numa hora, nem vamos estar a entrar por determinados domínios. Eu vou passar depois a palavra ao Pedro. Um dos amores do Pedro no âmbito da leitura da estratégia é o mar, o que de facto é a nossa vocação. É o nosso grande território. Eu há bocado comentava com o Pedro, que ainda ontem dizia aos meus alunos que o nosso território não é o território continental até ao limite da praia, são milhares de quilómetros quadrados que fazem nós uma das maiores placas de águas territoriais do mundo, ou pelo menos da Europa Ocidental, e que ficamos a uns escassos centenas ou um milhar de quilómetros das águas territoriais dos Estados Unidos, o que na leitura, hoje em dia moderna, faz-nos ter dois vizinhos e não um. Um vizinho terrestre, que é a Espanha, um vizinho transatlântico, quase fronteira, que são os Estados Unidos. E também temos observado, e deixo já aqui uma pequena, não é provocação, mas uma leitura, a recente visita, ou ainda está a decorrer, agora nem sei muito bem, do secretário de Estado da Defesa americano, acho que não é uma visita, a visita é aquilo, são videoconferências, certamente, em que digamos assim, a Casa Branca vem reiterar a necessidade de refortalecer os laços com a NATO. Por outro lado, leio hoje, acabei de ler há bocado, que o Parlamento russo aprovou uma alteração constitucional que dá mais 2 mandatos a Vladimir Putin. Portanto, isto são aquelas peças de Lego. Eu gosto muito do Lego porque o Lego encaixa e depois acaba por dar qualquer coisa, não é? Pode dar muitas interpretações. E há bocado até víamos um mapa da Europa de um curso que o Pedro também estava a referir, dos planos que a Rússia tem para alargar áreas de influência, reconquistar áreas de influência, não numa perspectiva já do Império Soviético, mas de tentar reconsolidar aquilo que seria o escudo à volta da Rússia. A questão da Ucrânia, do Azerbaijão,
e aquela espinha cravada do lado, que são os países bálticos, que os russos costumam-lhes um bocado a aceitar que a NATO ponha lá dispositivos militares regularmente, como nós temos ido com os nossos F-16, para fazer, por exemplo, a patrulha do espaço aéreo báltico. Por isso, Pedro, meu contra mim próprio falo, começa a falar e nunca mais me calo, e depois o convidado fica assim a olhar para este tipo, Deus-me livre. É muito Fica agradável. Fico aqui o desafio para começarmos a falar, Pedro, sobre o mar e Portugal. Vamos por aí. A palavra é sua. Muito obrigado. Eu posso partilhar aqui um... Sim, claro. Posso. Isto é, eu tenho aqui duas cestos muito curtos, mas que não queria que fossem tomados como uma espécie de... São argumentos de autoridade, isto é, de autores que pensam o país, e dá-se o caso que são autores responsáveis institucionalmente. Exato. E são militares. Mas eu vou fazer uma ressalva. É que esta intervenção de autores militares ao nível a expressão das suas opiniões acerca do mar são claras, são incisivas, e são um da Marinha, por sinal é o chefe de Estado-Maior atual, e outro é um general do Exército. Quer dizer, o mar preocupa o Exército e muito. Eu sou, claro, sendo fiel, procurando ser o máximo que é possível, faço e já mostro uma citação, não é? Que às vezes é truncada por aspas, reticências, porque não interessava, de facto, transmitir todo o artigo. No entanto, penso que é muito representativo daquilo que é a grande... Eu não sei se estão a visualizar. Sim. Sim, perfeitamente. Então, temos alguém do Exército, não é? Que escreve no Comércio do Porto, 29 de julho, e que diz, não é? Em termos da nossa história, eu até atrevia-me a pôr história aqui com letra minúscula. Em todos os tempos da nossa história se verificou que a nossa verdadeira base de operações é o mar. Isto é de uma clareza maritiana, quer dizer, vamos para o mar. Outra, digamos, citação de militares, no caso do almirante António Silva Ribeiro, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas atualmente, no Observador, ele diz: é fundamental implementar ao nível da administração central do Estado, está a falar de organização, metodologias e processos de gestão estratégica, que garanta simultaneamente uma liderança e uma responsabilidade dos vários departamentos intervenientes na execução das referidas estratégicas. E fala do modo geral, mas também fala do mar. E depois tem uma frase muito interessante: só assim conseguiremos ressurgir. Agora, o que queria dizer isto não como um simples argumento de autoridade que eu venho aqui expor, como se os civis
antes destas declarações e depois, continuamente, têm estado a invectivar, não sei se, para já a palavra não me apetece dizer, invectivar e com força em termos de expressões de política, antes destas declarações de altos responsáveis militares, que são claríssimas, a falta de organização e liderança para os assuntos do mar, o chefe de Estado-Maior, da clareza que o artigo todo no Comércio do Porto, no Conselho-Geral Rui, aponta como importante, quer dizer, decisivo o nosso voltar para o mar durante muitos anos. Estamos a falar por aí de, não quero mentir, olha, logo a seguir ao hipercluster do mar do antigo portanto, militar da Armada, não é? O Hernani Lopes, não é? Uhum. Logo a seguir, em 2009, da apresentação do hipercluster, surgem pessoas veras preocupadas com o país, não, sem interesses económicos por detrás. Isso é preciso que seja dito, porque conheço essas pessoas e conheço o desenvolvimento dessas plataformas, tanto quanto conheço, mas, portanto, foram os civis desde 2009 que invectivaram politicamente os políticos e com argumentos políticos estratégicos, não só em termos de defesa, mas também em termos da componente social e política portuguesa, que está a ser um desastre, porque os descendentes ganham menos que os pais, têm menores expectativas, têm menos oportunidades, têm menor qualidade de vida e não há aquela segurança social, entre aspas, que procura uma reintegração para os que ficaram para trás. O discurso é sempre ascensional. O discurso político tem sido sempre ascensional. Aqueles que ficaram para trás, pelo desemprego, por formações profissionais eventualmente completamente desadequadas, por seu testemunho, porque eu já fiz formação. E desadequadas pelo seguinte, é porque estamos a formar 30 pessoas para 2 vagas. Estou falando do Sul. E assim, com esta situação social e política, em que a Europa é um vetor de mudas militares, nós só podemos exportar para a Europa coisas disruptivas, de veras interessantes e tudo isso, mas sem, apenas com o discurso político, ascensional, progressista, não sei como é, sem cuidar dos que ficam para trás, eu penso que a coesão e a credibilidade política interna sofrem muito. E isso já tem a ver com uma questão estratégica para o país, mesmo em termos de defesa e segurança. Exato. Porque, como eu dizia, não sei se cheguei a dizer em ONU, antes da defesa ser um assunto militar, a defesa é um assunto social e político. E, pois, também me pareceu que o Sérgio acompanhava-me nisto. Aliás... E o mar... Desculpe. Não, porque, repara uma coisa, eu lembro que tínhamos comentado isso, já não me lembro se foi em off ou se foi no programa anterior. As pessoas que chegavam aos cursos do IDN, de auditores, uma das coisas que era logo dita de início,
eu digo no Porto, pelos coordenadores, era, não esperem que vamos estar aqui a falar muito de questões militares. Vamos falar de questões militares, mas não. Vamos falar aqui de questões para auditores de defesa nacional. Tem a ver com a defesa da língua, com a questão da economia, dos recursos, por exemplo, os recursos naturais. Nós tivemos conferencistas. Desculpa interromper. Sim. Não é para o interromper nem para acrescentar nada ao que diz. É para sublinhar. A defesa da língua é a nossa última fronteira. Exatamente. A primeira e a última fronteira. Porque todo o resto, porque assim, a preservação da identidade, da projeção de identidades, aliás, eu quase conseguia levar isto, eu digo pessoalmente, para a área da nossa defesa do nosso património imaterial, que é a língua, que é um património que se estende de bom grado por quase todo o mundo. Quer dizer, nós temos desde os falantes diretos da CPLP até os falantes indiretos em que na língua malaia, em Singapura e até no próprio japonês vamos encontrar vocábulos de origem portuguesa. Quer dizer, há uma difusão direta e uma difusão indireta que está no digamos assim, como é que se diz, nos léxicos. Sérgio, se me permite, eu não vou acrescentar absolutamente nada, estou completamente de acordo, mas queria, se me permite, Claro. fazer uma observação acerca da língua e literatura portuguesa. Durante a ocupação dos Filipes, quem estava em Madrid escrevia em castelhano. Quem estava em Portugal nunca escreveu em castelhano, escreveu apenas em português e em latim. Nunca escreveu em castelhano. Portanto, nós fizemos, durante a ocupação dos Filipes, uma defesa da língua portuguesa e da literatura de uma maneira espantosa. Eu não fiz uma dissertação, não fiz um estudo aturado, mas por aquilo que me foi, por aquilo que tenho clara na minha memória, e posso até, pronto, outros estudos podem necessariamente divergir ligeiramente desta minha afirmação. A defesa da nossa língua. Quando estávamos ocupados e não poderíamos estar com o rei português desde as cortes míticas de Lamego, tem que ser português, não pode ser de outra nacionalidade, não é costume. Como era costume, ou como acontecia muito, a nossa defesa da língua passou por uma radical defesa, em termos de defesa, da língua portuguesa. Pronto, era um apontamento histórico para acompanhar o que o Sérgio disse acerca da projeção da língua portuguesa. É meramente um apontamento histórico. Eu, como eu disse, não fiz uma dissertação, não fiz um estudo apurado acerca disso, mas eu não encontrei, por exemplo, o Francisco Anel de Melo só escreveu duas. Eu não me quero desviar do nosso assunto principal, isto é meramente um apontamento. Mas de vez em quando podemos ir às cerejas, como se costuma dizer. Sim. Eu não percebi. É uma expressão que eu uso. Podemos ir às cerejas, podemos divergir, estamos à vontade. Sim, as cerejas. Pois, nos Açores ir às cerejas, podemos ir às cerejas, porque... No Açores não há cerejas e eu tive dificuldade em compreender. Mas podemos divergir, porque isso é importante, porque às vezes é esse tipo de suporte que nos falta. Eu esqueci de dizer isto, e não se esqueça do que vai dizer, Pedro, porque eu queria que continuasse esse raciocínio. Não, por isso eu neste assunto fiz uma nota de rodapé. Não, porque aquilo que estava a falar do Dom Francisco Manuel de Melo, não é? Escreveu só duas em português, quando passou para Portugal. Porque os que permaneceram em Madrid continuaram a escrever em castelhano, portugueses, continuaram fiéis ao rei de Madrid e escreveram coisas lindíssimas, extraordinárias. Portanto, eu não estou a desmerecer não, mas em Portugal falaste o português. Agora,
Foi uma facto, questão de defesa, quer dizer, agora, defesa isso, nacional. a defesa, e hoje em dia, essa defesa, que passa pela percepção que há Fonsecas, Ferreiras e Rodrigues que aparecem em nomes na Malásia, ou seja, em famílias, aparecem estas alcunhas, Então, mas os apelidos. na Índia o senhor Sérgio tem nomes totalmente portugueses, portanto, na política indiana, na Sim, política sim. indiana, Fora do estado de Goa. Sim, nas opiniões completamente fora do estado de Goa. Temos um Júlio Ribeiro, que é um opinador prolixo nos jornais indianos, temos nomes portugueses, a gente vai ver quem é a pessoa e vê, de facto, ali uma mexinização, não é? Mas sim. é um indiano de plano direito que intervém na política indiana e não é português. Não é português, é indiano. Mas o nome dele, por exemplo, um deles, porque há mais, é Júlio Ribeiro. Aí está. Estou só a sublinhar o que o Sérgio disse, não é? Nós, infelizmente, penso que cá, às vezes, não temos esse cuidado de levar às pessoas. E a defesa da língua é um ato de defesa nacional. E a defesa da língua não é só. Para mim é a última fronteira. A primeira e a última fronteira. O defender a língua, aqui nem se trata muito dos acordos ortográficos, embora eu nem queria muito ir por aí, mas o defender a língua até fora do território. O relembrar ao próprio cidadão português que não é só o português que se fala no Brasil, ou que se fala em Cabo Verde, ou que se fala em Angola, em Moçambique, em São Tomé, não. É o português que sobrevive, e às vezes até é incluído na linguagem. Sim, sim. Por exemplo, no Extremo Oriente. Sim, sim. No Extremo Oriente. E na culinária. Eu não sei se foi aqui que disse. Não foi. Há um prato de Goa. Lá está os termos. Eu ontem já estive a dar uma aula aqui para a gastronomia. Isto deve ser o confinamento. Mas a gastronomia, temos tendência a subvalorizar o impacto e o valor da gastronomia. Normalmente olhamos sempre para o aspecto final da questão, que é sentarmos à mesa, munirmos-nos da ferramenta e atacar o prato. A gastronomia encerra muito mais do que isso. Encerra a história. Eu lembro-me que há um cozinheiro aí, agora pronto, passa publicidade, há um chefe de cozinha aí que fez até um livro sobre a cozinha de Dom João VI. Esse foi o chefe Hélio Loureiro, posso dizer isso. Penso que o livro é sobre a cozinha ao tempo de Dom João VI. Mas, por outro lado, temos termos, por exemplo, no caso, a cozinha de Goa, que não é a cozinha indiana, também é. Sim, também é. Temos uma coisa que é o Vindaloo. Vindaloo. Que é um prato que é uma coisa entre a cabidela. Eu conheço. O Vindaloo, o termo, é interessante porquê? Porque vem, isso eu li, não sou eu que estou a dizer isto de forma historiográfica, como dizem alguns. E bem? Vem de vinha de alhos. Porque, de facto, eu vou ver a receita original e falei com aliás, tem aqui na Maia, passa a expressão, um restaurante goês. E aqui não posso mesmo dizer o nome, porque respeito a questões comerciais. Mas falei com o proprietário e ele disse-me o Vindaloo. Portanto, a fonte é... Portanto, ele é novo, mas os pais vieram do Estado português da Índia. Saíram em 1961 para Moçambique e de Moçambique vieram para Portugal. Portanto, a opção deles foi continuar sempre portugueses. E diz o senhor que o Vindaloo vem da vinha de alhos. E, de facto, a preparação das carnes para o Vindaloo, na cozinha goesa, leva a vinha de alhos. A questão, por exemplo, do Japão, a permanência de vocábulos portugueses, que quase toda a gente sabe que o arigato deriva do obrigado português, mas há mais. Por exemplo, ainda falando da gastronomia, a tempura, que é um prato japonês. Nós normalmente não, as pessoas vão ao restaurante japonês,
cá em Portugal, ou bons restaurantes japoneses, também depende da autenticidade ou não, que é como os restaurantes chineses que não servem comida chinesa, servem comida para ocidentais consumir uma coisa parecida com comida chinesa. Pronto, agora foi assim um bocado provocador, mas está bem. Não, é chinês da Califórnia. Ou isso. Mas o caso como é que é de explicar? Da comida chinesa, da comida do Japão, há um prato que não é o sushi nem o sashimi, e que legitimamente são, que é o tempura. Ora, o tempura, que é pegar em carne ou camarão e mergulhar num polme feito de água, farinha e um ovo, polme-se, o polme que é esse líquido quase massa, que é a mesma coisa que dá para as iscas e para as pataniscas. Ora, o tempura é nitidamente de inspiração portuguesa, que é o que nós... Só que é feito à mesa. Nós pegamos daquilo, mergulhamos com um pauzinho e vamos a fritar como se fosse um fondue. Sim, Aqui sim. não. Passa-se as coisas, vai para acertar, depois vai para a mesa. Mas o tempura, e vem o tempero. Quer dizer, isto pode parecer uma coisa banal. As pessoas estão a falar disto no programa. Sérgio, muito brevemente, vamos ver as coisas inversamente. A nossa cozinha portuguesa é considerada uma cozinha excepcionalmente interessante. E porquê? Porque não há prato que o senhor confecciona na sua casa que não leve especiarias orientais. Raros são os pratos que não levam especiarias orientais. Daí nós sermos culinariamente e culturalmente estamos muito próximos dessa junção Oriente-Ocidente. O Sérgio estava a falar do que foi daqui para lá. E eu agora estava a fazer o caminho inverso do que veio de lá para cá. E a nossa cozinha é extraordinária, não é filmada por mim, é de facto uma cozinha extraordinária, porque junta as especiarias do Oriente. Não é? O cravinho, a pimenta branca ou preta, isto está constantemente presente na nossa culinária. E de facto transformou-se numa culinária interessantíssima. A minha filha mais velha foi fazer um masterclass em Hungria e diz-me que... E depois esteve na Bélgica a fazer uma pós-graduação em violoncelo e não sei o quê. E ela diz, pai, estas cozinhas não são as nossas. Quer dizer, as nossas são muito mais especiosas, não é? São muito mais interessantes. Mas isso é a opinião dela, não é? Isso é a opinião dela. A minha única experiência culinária é no Reino Unido e na Espanha, não sei isso. E parece-me que a nossa é mais interessante, precisamente porque veio também do Oriente muita contribuição para aquilo que é interessantíssimo da nossa culinária. Bem, ainda nem chegamos ao mar, mas estamos a fazer... Quer dizer, se não fosse o mar... Se não fosse o mar, não tínhamos essa ligação. Não tínhamos nada disso. A verdade é essa. Sim. Essas especiarias chegavam à Europa por via terrestre caravaneira, chegavam ali às repúblicas italianas e aquilo depois passei de lá, era preço... Quer dizer, nós também estouramos um bocado com o mercado aos italianos por causa que eles interceptavam... Não é? Não, mas a verdade é o mar. Vinha por terra e depois pelo mar. Exatamente. Até Veneza e Génova. A nossa vocação marítima é subejamente conhecida. Agora, o problema que me parece é que eu como pessoalmente, e desafio o Pedro também a dar essa opinião, e o Paulo, logicamente, nós sabemos que temos essa vocação marítima. Somos um país que é obrigado a ter uma vocação marítima porque está literalmente, e não vamos ter ilusões, está confinado contra um vizinho continental, com uma vocação continental, mas também marítima, embora possa optar por duas vocações marítimas, porque a Espanha pode ter optado pelo Mediterrâneo, como pode optar pelo Atlântico, ou pelas duas ao mesmo tempo, que pronto, nós agora temos uma relação ótima e privilegiada com a Espanha, mas em termos estratégicos, se nós deixarmos os quadrados estratégicos abertos, e eu estou a citar
o falecido general Loureiro dos Santos, mais uma vez, para mim é uma referência fundamental. o senhor general dizia assim: quando um país deixa vazios estratégicos no tabuleiro, alguém os vai ocupar. Antes dele, o Alvin Toffler já tinha dito: se não tens uma estratégia própria, estás a fazer parte da estratégia de outro. Ora, bom. Ora, pensando no contexto português como um tabuleiro de xadrez em que não temos preto e branco, é só meramente uma quadrícula. Ele exemplificou isto, eu recordo perfeitamente, nas instalações da Universidade de Lusíada, um sábado de manhã, no curso de História Militar que lá foi feito em 2000. Se Portugal deixa vazios estratégicos, quem os ocupa logo de imediato é a Espanha. E não temos nada que censurar a Espanha, porque a Espanha cumpre o seu papel de expansão estratégica. E é um facto histórico que remonta a milhares de anos. Agora, os vazios estratégicos. compete-nos a nós é não deixar os vazios estratégicos para que a Espanha não tenha a oportunidade de os ocupar, nem tem que os ocupar. Nós temos ido pela cooperação intensa, não é? Entre Portugal e Espanha, na investigação. E se me permite essa deixa, é o seguinte: o que nós temos produzido em termos de tecnologia militar, olhe na Faculdade do Porto, o que temos produzido é ao mais alto nível. Está a ser partilhado com as academias de investigação acerca do mar e de questões de segurança do mar, aí da Michel diretamente com outros países, a Finlândia, a Noruega, mas também com a Academia Militar, que desenvolve investigação nesse sentido, foi a Universidade do Porto. E depois, nós temos feito realizações recentes completamente extraordinárias acerca do mar. Vou dar um exemplo mais prosaico, que não é propriamente de defesa. Há uma equipa sobretudo de investigadores, estão agora a ir buscar investimento, não é? Exato. Mas a vocação deles não é propriamente a vocação comercial última, é mesmo a investigação. E nós somos os primeiros. Isto foi há semanas. Sim. Sérgio, foi testado e está pronto a ser feito e vendido. Nós temos há semanas as primeiras gaiolas offshore, porque não se compara com as gaiolas nas baías sim. Da Argentina e da Noruega de salmão, que tiveram, por estar em baías muito protegidas e com águas menos profundas, muito mais predispostas a doenças. Inclusive, o ano passado, há 2 anos, não tenho mentido, tiveram uma infecção tal, tanto na Argentina como na Noruega, não é? Como na Finlândia, ou Noruega. Sim, Noruega. Os dois. Tiveram umas infecções extraordinárias, porque não conseguem pôr offshore. Offshore há muito menos limitação a elementos patogénicos que não estão ali num charco, não é? Pois. Essas gaiolas marítimas offshore, o problema que se dizia é que isto é para médio e longo prazo, e não é, está já feito, testado. E nós fizemos uns galinheiros offshore que têm a singularidade de submergir quando há tempestade 10 metros, pelo menos, os testes foram assim, 10 metros de profundidade. Portanto, ao submergirem as gaiolas a 10 metros de profundidade, mesmo que venham ondas de 12 e de 15 metros,
Está uma profundidade de segurança. Será? Pedro, Completamente de segurança, quer dizer, é uma brisa que passa lá embaixo. Pedro, desculpe-me interromper, mas quem é que foi quem foram os responsáveis pela criação dessas gaiolas? Olha, está perfeitamente visíveis, inclusive com exposição do próprio, não é uma reportagem. Aqui no Porto? Não. Não? Não. A pensar porque no CIMAR eles têm muita Eu vou ter que massa fazer. crítica, muitos Mas doutorandos a trabalhar nessa área. Mas eu vou ter que fazer esta publicidade porque eu não vou andar agora a mostrar cada coisa que digo, uma coisa. Portanto, se o senhor for ao Jornal da Economia do Mar, vê todas estas vanguardas portuguesas. Sim. Esta foi a última. Anteriormente a isto, desenvolveu-se, a pandemia atrasou um pouco o processo, mas está testado e mais que testado. Desenvolveu-se um pequeno submarino, pode ser grande, pode levar uma carga até 500 kg. Desenvolveu-se um pequeno submarino que seguiu o teste dele em campo. Foi seguir uma baleia durante cerca de 4.000 quilómetros. E, portanto, monitorizar a baleia, não é? Durante 4.000 quilómetros. Eu já propus que eles fizessem com esse submarino o circuito de Magalhães, não é? Volta ao mundo. Porque o submarinozinho, ou maior, pode levar até uma carga de 500 kg pelo menos, para questões de defesa, aquilo não passa de um destroço via satélite. E esse submarino é autossustentável, isto é, ele submerge, e as baleias submergem até centenas de metros, não é? E ele submerge, mas também é reabastecido por energia solar. Todo o convés, digamos assim, são baterias, são sensores, são painéis solares. Uhum. Portanto, este submarinozinho que está já testado, não só em laboratório, como no mar, é uma tecnologia disruptiva. É uma carga de 500 que pode levar uma carga, até por encomenda, uma carga de 500 quilos não é despiciante. Claro. Relativamente ao mar, se o senhor for ao site do IAPMEI, Sim. mas tem lá a investigação IHD, não é? Tem a ver com pescas, tem a ver com uma série de coisas, mas são listas imensas que não cabem na página. Você tem que passar para o número 2 da página, para o número 3 da página, para o número 4 da página, para ver quem são os responsáveis e quais são os projetos que estão em andamento nessa área relativamente ao mar. Mais exemplos. Quer dizer, isto não é preciso dar muitos mais exemplos, porque eu ia buscar outros exemplos também muito interessantes, que nós disruptivamente fizemos. Eu não sei se o Sérgio e o Paulo têm a noção que na Universidade de Fernando Pessoa foi aí que um professor desenvolveu. Ele está a trabalhar nos Estados Unidos com uma equipa extraordinária, não é? Mas desenvolveu um software que permitia a ligação entre o vídeo e o reconhecimento facial. Portanto, estão a ver a disrupção tecnológica que isto implicou. Elvira Fortunato faz o transistor de papel e a gente fica todos contentes. Um transistor de papel.
A questão ela está num projeto, ainda recebeu um prémio ultimamente, precisamente para que os semicondutores sejam autossustentáveis. Não sejam para deitar para o lixo, quer dizer, que sejam reciclados e que sejam reaproveitados, uma economia circular na área dos transistores, na área dos semicondutores. Isto é o futuro. Voltando um pouco mais ao mar, quero reafirmar que eu penso que parece, a minha leitura, que a nossa política não é voluntariado, não é, e para ser excepcional, não é de compra e venda. É toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Vocês lembram-se daqueles ataques de balões que vieram através da Palestina com dispositivos incendiários que vieram para Israel? Sim. A jornalista da TV israelita disse, criada e desenvolvida em Israel, a capacidade de recepcionar fontes de calor à distância. E depois foi logo corrigida pela redação e disse, foram desenvolvidos em Israel. Ora, nós sabemos quem teve o prémio do melhor à distância de capacidade até 15 km, apenas, porque não foi desenvolvido a distância, os israelitas terão desenvolvido, de detectar qualquer alteração na atmosfera. E daí ser o primeiro a reconhecer qualquer fonte de calor antes que haja fumaté. Portanto, é um projeto contra incêndios, mas que é um projeto que teve aplicações na defesa, o desenvolvimento que os israelitas fizeram. E isto, nós não estamos a funcionar, penso eu, isto é o que me parece, a minha leitura. Não estamos a funcionar por troca, venda, troca, não sei o quê, mas por toma lá da cá. Portanto, tens tecnologia de distribuição ativa e eu também tenho e troca. Isso é um dos princípios que nós mencionávamos no curso IDN, que era o toma lá da cá, ou o pool sharing também, a partilha de meios, que era uma coisa. O pool sharing era nós precisamos de um meio da NATO, no caso podia ser da NATO, e ser partilhado connosco. Ou da NSA. Agora, a questão, por exemplo, da detecção de incêndios, eu lembro-me que estava com colegas do ISEP, estávamos numa formação e estávamos a falar de drones. Quer dizer, isto já há uns anos. Ainda os drones estavam a começar a ser notícia. E nós estávamos assim à volta do nosso café e a dizer, opá, era porreiro com os drones. Os drones, pronto, servem para lançar os mísseis. E se nós tivéssemos drones na proteção civil, de forma a que com os sensores de calor pudessem, em vez de pudessem fazer patrulhas durante o verão sobre áreas de risco de incêndio. Aliás, foi na sequência, infelizmente, não foi assim há tanto tempo. Infelizmente, foi pouco antes do que aconteceu em Pedrógão. Infelizmente. Quer dizer, eu sou um homem da história e estava com homens de engenharia, homens e senhoras de engenharia. Aqui não há. O género não interessa. O género não interessa. Estávamos todos em amena cavaqueira no intervalo da formação e começámos equipávamos o drone com sensores de temperatura desse género, que não era só para alertar a proteção civil do perigo do foco de incêndio, é que faria a leitura da fonte de calor, o cálculo, um algoritmo de cálculo do potencial, medindo o vento, medindo ventos e condições de alastramento, e não só.
que daria informação, inclusive a automobilistas, ou propagaria através, por exemplo, da Proteção Civil. Sim. Atenção, a partir deste momento, a autoestrada devia estar cortada, vocês não circulam. Exatamente. E era feito o cálculo prévio, previsível. Ou seja, quando chegassem os bombeiros, se era preciso fazer contrafogo, já sabiam onde iam. Isto podia estar tudo contido num drone, que eu não digo que seja aqueles drones papagaio. Tinha que ser um dronezinho um bocadinho maior. Ou seja, desculpe interromper, acho que não interrompe. Não, é uma conversação. Sérgio, isso, por aqui que me parece, com os softwares e com os sensores já existentes, isso seria fácil de fazer. Mas não se esqueça que o executivo, qualquer que ele seja, não estou aqui a fazer política. A fazer política no sentido partidário. Sim, claro. Sim. O executivo interessa-lhe mais a qualquer executivo ser ávido pelo controle das instituições do que propriamente entregar a quem percebe de logística. Quando se entregou a quem percebe de logística alguma iniciativa nessa história dos incêndios, como na pandemia, obviamente que os resultados são melhores, muito melhores. Mas o executivo, qualquer eu não estou A particularizar. É o que eu tenho observado durante anos a fio, daquilo que venho observando, e a minha leitura é esta. O termo executivo parece que não é levado a sério. Porquê? Que haja comissões parlamentares que sustentam o governo, obviamente. Não é o governo que se sustenta a si próprio. É a instituição parlamentar que sustenta o governo. E nas várias comissões, defesa, de estratégia, de ética, disto, aquilo, económicas, financeiras, enfim, as várias comissões. O que nós temos que saber não é se somos grandes cabeças e grandes especialistas. O que nós temos que saber é saber ouvir e chamar as pessoas certas. Se é uma questão de logística, eu ponho alguém como chefe da Proteção Civil porque é de confiança política. Sim. Não. Sim. E temos, mas isto é um exemplo que eu nem queria dar. Mas não me veio outra memória. Temos uma luta temos uma luta com a Procuradoria-Geral da República, que não é nada indiferente aos termos de segurança e, por isso, aos temas de defesa. Que aquilo foi uma atrapalhada e umas coisas, e não sei o quê. O executivo está lá para executar. É um programa de governo, mas que é validado pelo Parlamento e é estudado nas suas comissões. Isso, a única coisa que é preciso é que não nos insultemos uns aos outros, que não andam a dizer isto é mentira, isto é não sei o quê. Esses insultos têm que... eu tenho lutado por isso. E dão da cara. Esses insultos têm que sair do Parlamento, porque nós temos que ter uma conversação. Porquê? Porque temos objetivos comuns estratégicos para o país a ser definidos precisamente nessas comissões. E o mar é um desígnio estratégico português. O que é que tem acontecido? Desde 2009, desde a apresentação do Hipercristas do Mar. Politicamente, muito pouco. Não aconteceu nada. Muito pouco. Investigação científica, sim. Já vem desde o Mariano Gago e do empenho do almirante Vieira Martins, não é? Que ele tomou isso como um desígnio pessoal.
Nós temos hoje a maior quantidade de IHD, portanto, investigação e desenvolvimento, per capita no mundo. Portanto, nos nossos 9 milhões e tal de portugueses, quem está na investigação está, de facto, numa quantidade de gente incrível que nos faz pôr em per capita a investigação como os melhores do mundo. Daí interpretar eu, a minha leitura das palavras do atual chefe de Estado-Maior em falar em ressurgimento. Porque as lideranças ou não, a propositividade do país em termos internacionais e nacionais é, e sempre foi, um fator de expansão. Os meios de produção atualizados sempre foi um meio de expansão de qualquer país. Em terceiro lugar, a credibilidade do país. Interna e externa, porque externa é ótima. Interna, não é. E pelas razões que eu já apontei, que o elevador social está a descer abruptamente há 20 anos, há muito velozmente e cada vez mais. E ainda parece-me haver outro ponto que é um certo cuidado em não fazermos algo que não seja concertado, e eu acho bem, que não seja concertado com toda a União Europeia. Só que a União Europeia está hoje numa situação que nos deixa sem solidariedade, que nos deixa boquiabertos em muitos assuntos, como tomadas unilaterais de um país completamente sem apelo é agravo, não é? Com agravo vai havendo, mas sem apelo, não é? E eu não quero se particularizar nem dizer nomes de todos. Mas esta situação deve nos preocupar. Sendo assim, nós temos que saber o que é que nós vamos fazer e queremos fazer, para além da partilha de informação, não é? E de nosso upgrade, upgrade, detesto palavras estrangeiradas. Portanto, o nosso desenvolvimento na área da segurança, da defesa, da economia, do que quiser, social e político, nós temos que, de facto, fazer e a palavra não é minha, olha, de Elvira Fortunato, uma revolução ao nível científico, estamos a fazer, que, de facto, nos tira para o mar. A questão da energia no mar é uma questão que já fizemos uma série de experiências estrangeiras e nacionais e que não tem sido acompanhada, porque assim, o Sérgio manda um programa, não é? Sim. E é aceito ou não. O Sérgio envia um programa de investigação e há uma espécie de revisores dos vários programas e aceitam este e não aceitam aquele, não é? Podia dar um exemplo de um programa que não foi aceito, que era em São Miguel, construir em sítios apropriados, uns enormes tanques em que por energia eólica, isto tem tudo a ver com o mar, Sim. por energia eólica e por energia solar, durante o dia, não só produzir energia, como a energia restante era para a bomba sugar do mar para dentro destes tanques, e à noite tínhamos a energia eólica
e tínhamos um disparo de toneladas de força de água a sair por um buraco que fazia mover, portanto, o dínamo. Não é? Se eles chegaram ao ponto de testar, por aquilo que me percebi, eles não chegaram a testar, tiveram a ideia. Pois. Mas é uma ideia que nenhuma, na área da energia, parece, e relativamente ao mar, nenhuma é desperdiçável. O mar é muito agressivo. No Pico fizeram uma experiência de, portanto, com as vagas que davam à costa, não é? Com as vagas que davam à costa, fazer um sistema hidráulico, não é? E que aquilo resultou, mas os materiais de fabrico, portanto, em betão e não sei o quê, tinham que ser reforçados. E temos materiais para isso. O senhor tem a Belzona Molecular, não é? Que só tem uma fábrica nos Estados Unidos, mas é britânica, de raiz, que tem um cimento, que nem lá entram missas. Não? Por exemplo, o senhor tem nas escadinhas do metro de Lisboa uma faixa pequenina nas escadas, ou no começo de cada degrau. É esse mesmo produto, só que esse produto faz com que não se desgaste a escada. É tão disruptivo o produto, não é? Eu visitei em Harrogate a fábrica da Belzona Molecular. Tive um problema para ultrapassar o aeroporto que o senhor não imagina. Mas isso são histórias pessoais, não interessa. Porque a Belzona Molecular não estava na lista das empresas para onde eu dizia que ia fazer um seminário. Bem, e se não fosse um goês que ia comigo, eu disse, não, vamos fazer um seminário de engenharia, não sei o quê e tal. Mais fluente que eu em inglês, porque eu ouço, mas leio, mas não pratico tanto a conversação. Mais fluente que eu e ela lá nos deixou passar. Porque a informação que eu dei, eu vou para a Belzona Molecular. E ela foi ao livro ainda, não era computador, e diz-me, não, esta empresa não existe, você está, quer dizer, implicitamente a dizer uma mentira. Mas pronto, nós temos os produtos para fazer boas estruturas que não é mexe cimento armado, e temos à disposição muita coisa. A questão é política. Que programas é que damos preferência, não é? E que programas não damos preferência? Uma energia é uma coisa que isto é para longo prazo a resolução disto, não vamos agora pôr-nos a fazer experimentações. E não é só isso, é todo um conjunto de interesses que não tem a ver com o progresso nem com a melhoria das situações, tem a ver com relações que, enfim, que não nem vale a pena comentar porque... Paulo, quanto a esses interesses, nós temos uma história, um interesse petrolífero, não é? Nós temos uma história que sabemos qual é. Desde 1950 e não sei o quê, quando fizeram o primeiro-ministro do Irão para fora. Agora, é o seguinte, Paulo, aquilo funciona e não estou a ser crítico. Aquilo nas empresas petrolíferas, pela minha leitura e por ouvir quem delas veio, aquilo funciona como o Far West. Isto é, a lei do Far West é um aperto de mão. É um aperto de mão.
Você faz um contrato comigo, eu cumpro o contrato e você cumpre o contrato. E Exato. quando há algum iluminado, desculpe, alguma luminária rompe o contrato unilateralmente, ou quer romper o contrato unilateralmente, o aperto de mão de que é que valeu? Qual é a credibilidade dele? O papão do petróleo não me entra em casa. Porque as próprias companhias petrolíferas estão a investir imenso nas energias alternativas. Não é? Isto do petróleo, o fantasma e os golpes de Estado por causa do petróleo, tudo isso, não sei o quê. Não se esqueça que eles funcionam tipo faroeste. Eu dou-lhe um aperto-mão, Paulo, e é para cumprir. Você deixar de cumprir porque quer mudar de lado, porque acha que é injusto. Renegocia-se, conversa-se, não se nacionaliza, não se nega a palavra dada. Quanto a isso, eu não tenho complexos nenhuns, eu se calhar estou assim injusto, mas é a minha leitura, não tenho complexos nenhum. Agora, que as companhias petrolíferas são as que têm os melhores meios de distribuição de energia, são. Como é que não havemos de aproveitar a logística das empresas petrolíferas para a transição elétrica? Não faz sentido nenhum andarmos a fazer coisas em paralelo. Pois. A mim não faz sentido nenhum. Então temos bombas de gasolina em qualquer lado. Não é? Agora vão pôr as coisas, os carregamentos dos carros elétricos nos parques de estacionamento. Oh, meu Deus, não tenha complexo. A logística das empresas petrolíferas está aí montada. Você liga em quem quiser, quando quiser, como lhe apetecer, por essas autoestradas fora. É muito mais, quer dizer, é muito menos esforço, porque havia investimento da parte dele. É muito mais a briga, certamente, porque não querem a concorrência dos parques de estacionamento. E tudo isto seria mais fácil se a gente tivesse menos atritos dentro das nossas mentalidades. Eu não estou a dizer que o Paulo disse mal. Eu estou a dizer a minha posição. Sim. A minha posição é esta. E não me interessa interesses, nem lobbies, nem eu tenho nada a ver com isso. E pessoalmente já tenho experiência. Não sou nada sensível a pressões. Mas é que funciona ao contrário. Comigo funciona tudo ao contrário. Você vê bem. Isto na minha vida pessoal. Não é? A minha vida política é uma coisa de menos importante. Não, de facto, é uma linha de pensamento que eu penso que deve atravessar transversalmente muito dos nossos conterrâneos e compatriotas, né? Esse alinhavar de preocupações, porque de facto nós somos invadidos todos os dias por um discurso pessimista dos mass media. Por isso é que se criou Portugal na Vanguarda no Facebook. Exatamente, obrigado. Eu não queria dizê-lo, mas... Sim. O Portugal na Vanguarda, que é importante que as pessoas passem pelo Facebook e vejam Portugal na Vanguarda. É outra face da moeda. É combater a visão pessimista que nos entra todos os dias, em que é cansativo já ouvir falar, quer dizer, qualquer noticiário. Quer dizer, nós não podemos subestimar a força dos noticiários ou dos programas de informação que giram à volta do futebol, do Covid, obviamente que não se pode ignorar. E depois temos programas como era, por exemplo, o Sociedade Civil, que era um programa importante da RTP, que era remetido praticamente. Sim.
para horas completamente disparatadas, quando devia ser um programa... Por causa da uma série de interesses. Audiência, sim, conta. e a própria postura na informação neste momento é uma postura aterradora. Normalmente assisto ao noticiário das 8, não uma. Eu não assisto, porque mal o tipo começa a falar, ele fala de uma forma como se estivéssemos num... E não estamos, às vezes até estamos muito bem, mas a forma como ele constrói o discurso dele é para causar uma sensação de... Eu não sei. Mal-estar. Mal-estar, exatamente. É mal-estar. Mal-estar. E mudamos para um canal da concorrência que até nem é público e temos um tipo super calmo a falar da situação pandémica com calma, a explicar às pessoas que essa é uma coisa que e a sociedade civil, que o Sérgio falou, era um programa importante porque não tinha, era uma coisa, falava-se as coisas que eram importantes de uma forma ponderada, de uma forma fundamentada, não era criar... Permita-me, Paulo, repescar o que subscrevo inteiramente o que disse, mas repescar para o mar outra vez. Sim. Isso que diz. Com a pandemia, eu não vou falar da pandemia, mas com a pandemia, o Exército constituiu um grupo que já tem estabelecido todo o procedimento, uma prontidão de 48 horas, de ir lá a qualquer lugar do mundo onde haja cidadãos portugueses, não é? Eventualmente em aflição. A pandemia trouxe-nos este contributo de aumentar exponencialmente a nossa logística de expressão para 48 horas em 45 minutos. Ressalve-se isso da pandemia. Sim. Entre outras coisas. Sim, há coisas que depois de passar vão ficar. Desculpe, eu quero dizer que esta informação está na página do Exército. Sim. Sim. Mas Pedro, quer dizer, quando isso é uma informação. Leitura, é uma leitura. Quando é uma informação, é uma informação. Agora a questão que eu ponho é, não seria importante que o cidadão tivesse a noção que, por exemplo, as Forças Armadas têm capacidade de prestação em 48 horas para determinadas funções, em vez de termos noticiários e semanários... A contar o número de pessoas que estão internadas e que foram... Não, isso ainda dou de barato. Dou de barato porque faz parte da informação. Sim, mas a extensão, quando chegamos ao ridículo... Discutir vacinas e... Não, isso ainda dou de barato, porque nós, de facto, devemos estar conscientes do que é Pfizer, ou o que é as outras marcas, etc., ou até Sputnik. Mas a questão não é estar... Nós termos esse conhecimento, é a forma como é transmitida a informação. Nós tivemos noticiários e manchetes de jornais que até, com alguma respeitabilidade, a questionar porque é que o senhor vice-almirante que assumiu o comando da força-tarefa vinha de camuflado. Mas, quer dizer, isto cabe na cabeça de alguém. Claro que veio de camuflado. Cabe na minha cabeça para seres coisas. Porque os médicos alemães que chegaram no Airbus vinham de camuflados. Sim. Eu não quero ser assim todos, mas nunca consigo, nem com ninguém. Mas o estar camuflado permite, em contraposição, de facto, esse noticiário que nos deixa mal, que nos deixa... Bem, eu salto logo para os canais internacionais e acabou-se. Mas direto ao zapping. Camuflado... Desculpa, Sérgio. Direto ao zapping. Zapa logo. Nós zapamos logo. Os canais internacionais. Logo. Mas, Sérgio, o camuflado dá uma sensação de segurança. Exato, é isso. Eu concordo absolutamente que ele deve usá-lo. E vem na linha do que o Paulo dizia, que o que estão a criar é insegurança e mal-estar. Aquele camuflado, naquele aspecto, eu estou de acordo.
Eu também estou, aí é que Sim, está. Não, por ó, essa ó, Pedro, razão, ó, por Pedro, essa razão. Acaba por ser Pedro, estratégico. É estratégico o não, ó, uso Pedro, camuflado. o Pedro não me entendeu. É que eu estou Exatamente, Paulo. plenamente de acordo. Estou plenamente de acordo que o serviço almirante esteja camuflado. Porque o camuflado atua psicologicamente sobre as pessoas. Pois. Até lhe dou um exemplo melhor. Porque a nossa Constituição tem os seus je ne sais quais, mas no caso da Itália e da França não tem. Quando há atentados terroristas ou se leva o perigo de alarme terrorista, Sim, as sim. forças da ordem são complementadas pelas forças armadas. Pois. Eu já vi isto em Paris e já vi isto em Milão. A verdade é uma. Com todo o respeito às fardas da Polícia de Segurança Pública e das forças da ordem, Sim, com certeza. que devem ser respeitados enquanto agentes de autoridade em todos os seus sentidos, a verdade é uma, é que quando há uma situação, até pode ser de pandemia, a presença de camuflados na rua tem outro impacto. Apesar que hoje em dia são fatos de trabalho, o serviço almirante justificou-se que nem precisava de justificar-se. Sim. Isto é o meu fato de trabalho. Hoje em dia é o fato de trabalho. A ignorância, os meios de comunicação social, o jornalismo, não tem outro nome, esquece, quando se entrar numa unidade militar, hoje, toda a gente anda de camuflado lá dentro, porque é farda de trabalho. Eu sou do tempo em que não era. O camuflado era material de guerra, agora é uma farda de trabalho. Sai-se à rua com elas, podem sair da unidade para ir tomar um café, vão de camuflado. Vão para casa de camuflado se quiserem. Sim. E o senhor almirante? Antigamente não. Não era. Agora sim. O senhor almirante, e muito bem, vestiu aquilo que ele considerou ser uma situação operacional, porque os outros funcionários do Exército, por exemplo, os que estão no serviço de atendimento, eu penso que ele não está lá para exibir o camuflado. Ele está lá para fazer aquilo que sabe fazer bem. Não, e fazer contraponto ao que o Paulo dizia, que é eu estou aqui como um elemento de segurança em termos imagéticos. Sim. Estou aqui como um elemento de segurança, não estou aqui no pânico, nem vamos... Quer dizer, por mim não há pânico. Quer dizer, é inaceitável, inaceitável que se levante parangonas desculpa, eu já nem digo articulistas, eu vou usar um termo muito chato, plumitivos, que são assim os jornalistas e os opinion makers que escrevem umas coisas. Porque ele não devia estar camuflado e não sei o quê. Ou seja, mas isso é inevitável, vivemos uma democracia liberal. É que gosta-se. Pedro, desculpe, mas eu vou ser politicamente incorreto. É o mimimi e o fofinho. Isto quando isto requer másculo. Quer dizer, requer músculo, não é másculo, é músculo. Não, másculo não. Não é másculo, sem o mal, desculpem. Temos machismos e... Não, requer músculo, porque músculo há em toda a gente. Requer músculo para enfrentar a situação. Sim. Olha o músculo da anterior Procuradoria-Geral da República, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Tinha. Tinha muito músculo, não é? Tinha, e agora já, enfim. E agora, quando falamos em músculo, em sentido figurado, eu vou àquela situação e estamos na hora de começar a descer para o aeroporto. Isto é para as pessoas perceberem, quando se fala do mar, não estamos só necessariamente a falar de água, mas do que território nacional, por acaso, tem água e peixe, e fundo marinho e riquezas que nós nem para nós somos bons, que é... Então, mas quem é que tem... Desculpa, Sérgio, desculpa interromper, você está a sugerir coisas interessantíssimas. Quem é que tem feito enormemente mais? Quando eu digo enormemente mais, digo centenas, no caso da Alemanha, muitíssimas dezenas, no caso da França, de cruzeiros científicos no mar português. Portanto, é a Alemanha e a França. Não somos nós, também não podemos fazer tudo. Agora, penso que as autorizações que são dadas para esses cruzeiros também devem ter, e espero que tenham, e quero crer que tenham,
a troca precisamente desses dados recolhidos, não é? Exato, o toma lá dá cá. Sim. E toma lá Sim, da sim, cá, sim. porque a Alemanha tem explorado mais o mar português do que a França a duplicar. E estamos a falar na ordem dos mais de uma centena de cruzeiros. Isto não vem de longe, vem dos últimos anos. Eu depois posso facilitar a informação, porque ainda não a tenho, que já pedi, mas isto é factual. Portanto, espero que haja um toma lá da cá de boa fé, Sim, mas são transparente. São dois países que têm com os quais temos boas relações e eles Sim. com certeza cedem qualquer tipo de informação. Sim, mas tal como o Ricardo Rodrigues está nos Estados Unidos a folhear a papelada científica, não necessariamente aquela mais dirigida às questões de defesa e segurança, mas toda a papelada científica, uma comissão, para recensear que artigos, que avanços científicos podem ter usos militares. E havia um civil que me parece que se excedeu um bocadinho na sua opinião, mas somos amigos, portanto, estamos na mesa de café e não estávamos aqui a falar em público. Mas que diz, não, em cada cruzeiro destes tem de ir 2 ou 3 cientistas portugueses. Bom, podemos aqui falar já de paranoia, não é? Se calhar alguém pode achar que é paranoia. Eu acho que não. Eu acho que é uma questão de formação dos próprios cientistas portugueses. Sim. Exato. Dos próprios académicos. É o tal sharing. É o tal sharing que devia ser aproveitado para a nossa própria formação. O pior é que nós temos, o pior e o melhor, temos a maior quantidade per capita de IHD no mundo. E se calhar não temos muitos cientistas para fazer face a todos esses centenares de cruzeiros, não é? Nós estamos limitados com uma população de 9 milhões. Bem, também já estivemos no passado limitadíssimos por uma população de 1.200.000 e no entanto, fomos lá deixar o testemunho fizemos alguma coisa. Até às terras do Japão, isso é verdade. Fizemos alguma coisa. A verdade é que quando nós quisermos, de facto, ressurgir, como diz o Sr. Almirante, sim. é pelo mar. Eu fico espantado e volto a ficar espantado. E agora digo em sinal aberto. Como é que mandamos um navio patrulha oceânico da classe Viana do Castelo, mas com o nome de Setúbal, ou para uma zona o Sérgio de média densidade, desarmado? Eu sei que a demonstração de força deve ser comedida, mas a questão é da autodefesa da própria embarcação. Aliás, eu não sei como é que o navio foi lançado à água em estado de desarmado. Isso é que eu fico espantadíssimo. Eu não sei. Eles devem ter, espero, confio, que eles tenham a informação das armas que os outros trazem. E por isso os piratas, não? E por isso, se calhar, também, além de não convier essa manifestação de força, talvez seja o suficiente. Eu estou otimista nisso. O Sérgio preocupa-se, já é a terceira vez que se preocupa com isso, desde o último programa. Eu gostaria que, já que estamos a falar do mar e da Armada, a Marinha, isto a sua existência sugere-me algo muito interessante. E eu não sei o quê. Desculpe, Sérgio, isto não é com... É que a Marinha, por exemplo, eu gostava de entender os critérios neste momento que assistem, o tempo já não é muito, mas e ficará no ar até para comentários nos comentários, que nós já somos, cada vez temos mais comentários. O que é que está a presidir? Houve uma lei de programação militar, as famosas leis de programação militar, tem uma data e depois aquilo
ou não se cumpre, ou passa de 20 para 50 anos, estou a exagerar, mas é provocador. É isso. Eu gostava de entender, enquanto cidadão, claramente qual é a estratégia, por exemplo, para o mar. Eu já nem estou a falar para a terra, para as forças terrestres, que até as forças terrestres eu já percebi. É um investimento para forças nacionais destacadas. Ponto final. O que está a vir em equipamento é para forças nacionais destacadas. É o que é pago pelo estrangeiro. Mas gostava de saber qual é o futuro para a Força Aérea quando os mainframes, os frames, as células dos F-16 chegarem ao limite. Isto para a defesa aérea. O resto eu ainda vou confiar que vem aí os Millennium brasileiros, os C-390, em que a coisa vai funcionar. Mas quer dizer, o espaço aéreo é uma coisa que tem que ser defendida. O problema é que de vez em quando temos Tupolevs a passar ao largo da costa e podemos ter aviões para os interceptar. Mas vamos à parte importante, que é o mar. E estamos com a Marinha reduzida a 5 fragatas, que não estão todas, aliás, parte está em modernização na Holanda, até houve agora um acidente com uma que foi abalroada por um rebocador, chapa, foi chapa com chapa, mas quer dizer, vai para modernizar, ainda é abalroada. Temos uma força de submarinos que devia ser de 4, só tem 2, quer dizer, quando sai um, o outro fica no Alfeito ou onde ficar. E é uma das... Eu, quanto ao negócio dos submarinos, no manifesto, quanto à qualidade dos submarinos, acho que é indiscutivelmente boa. É o que pese a suspeição do que for, o material é bom. Não, mas um deles teve que voltar para trás porque depois das experiências no mar não estava em condições. Teve que voltar para o estaleiro. Teve que voltar a, não se esqueça, a apertar parafusos. Desculpe, Sérgio. Mas, Sérgio, estamos no fim do programa, uma frase. Portanto, o responsável máximo para a Armada vem dizer em público que faltam 600 homens na Armada. E isto para dizer, para acompanhá-lo apenas, não estou a acompanhá-lo e dizer o que é que se passa na Armada, porque é que há só... Claro que este falta 600 homens também significa que faltam 600 dispositivos ou coisas parecidas, não é? Mas no caso da Armada, até é estranho, porque a Armada tem quadro de praças. Ou seja, quem for para a Armada pode fazer carreira, não é corrido ao fim de 6 anos se não for do quadro. Não, e não só. Também, se quiser sair, tem preferência, por exemplo, na prestação civil, na polícia. Sim. Exatamente. A aposta na Marinha, que agora é a Marinha... Mas é uma formação muito longa. A Marinha tem a formação mais longa de toda, eu penso eu. Talvez a Força Aérea é verdade. Também. Mas também é essa exigência. É uma formação muito longa. E eu também não sei até que ponto é apelativo. Então, mas não é nada apelativo, Diogo. Não Paulo, desculpe, Paulo. Não é nada apelativo. Então as pessoas estão a fazer um trabalho de enorme responsabilidade. E eu digo desde os praças aos generais. Você vai confrontar os salários. Sim. Aí há uns anos atrás, de um juiz desembargador, de um coronel, de um médico, e você vê que há ali como dizer, o mesmo plano. Paridade. Sim. Obrigado. Paridade. Hoje em dia, bem, temos o salário mínimo, vamos andando. Sim. Enquanto que o médico também ganha no início de carreira 1.600 euros, o juiz desembargador já sabe que ganha muito mais, e ainda mais, porque a política acha que eles devem ganhar muito mais. Não é? E estamos nisto. A credibilidade interna é a coisa que mais me preocupa, e porque sem ela não é possível fazer políticas
que não sejam meramente populares. Faço-me entender? Exato. Sim. Justifica-se muitas coisas. Há A muitas casa, coisas. é a velha teoria. A casa em Pantanas não vai lá. Exato, depois A casa aparecem. em Pantanas e desarrumada não vai lá. E depois isto quando passa para Justifica-se fora... muitas despesas que estão a acontecer nos dias de hoje, justificam-se porque a casa está em pantanas, exatamente por causa. Se não tivesse em pantanas. Isso, Mas Paulo, não são meras despesas, há retorno. E depois podemos fazer muitas PPPs, como o general Leandro Santos dizia, na indústria, não é? Porque hoje em dia não há uma indústria a fazer eu vou dar um exemplo descabido, um carro de combate. Não, há várias. O Farfalla, francês, que é um dos melhores da indústria, é feito por 14 empresas. o Rafale 14 empresas. Mas nós estamos nesse processo, porque, por exemplo, o Embraer, o KC-390, está espalhado por... Nós estamos a fazer secções do avião aqui, que já, aliás... Mas a tecnologia do Farfalla é vendida, a tecnologia, quer dizer, aspectos tecnológicos do Farfalla são vendidos comercialmente. Sim. Portanto, há retorno. Sérgio e Paulo, isto é uma questão de liderança política. Já dizia o Márcio Soares, isto foi uma má safra. E pronto. Mas eu não me quero referir a partido nenhum. Eu disse má safra Sim. em geral. Não é? Não há grandes diferenças em termos partidários em Portugal. É tudo muito parecido. Sim, não, é tudo muito parecido. E nesse aspecto, má safra, desculpem. Não, mas dá para perceber. Quer dizer, não há lideranças. A safra é da Seara, seja a Seara constando em várias direções, aquilo é tudo igual. A liderança não é mandar, a liderança é saber ouvir. Pois. Pois é. E depois é assim, e com esta vamos concluindo. Eu sempre achei, eu sei que, quer dizer, a Inglaterra... Eu não vou julgar a Inglaterra pelo Brexit, nem pelas atitudes de Boris Johnson, mas eu vou julgar, só vou dizer uma coisa. Os funcionários do governo, os funcionários públicos, toda a gente trabalha para é permanente. Define-se como uma palavra que nós somos incapazes, nós que trabalhamos para o Estado, eu trabalho para o Estado, que é civil servant. Exatamente. Isto dito por um português, servant, eles estão lá, está bem que obviamente não são, mas o conceito é servir o Estado. Sim. E na Inglaterra acredito que sim, ovelhas runhosas na questão. Mas ai de nós que um político se assuma que está a servir, que diga que está a servir o Estado. Então, também não digo que esteja a servir o Estado, nem todos são assim. Mas quer dizer, civil servant é pôr acima... Porque ao defender-se o Estado, está-se a defender o cidadão que não trabalha no Estado. A questão é essa. Não, se eu olhar para um papel, a primeira coisa que eu penso é o que é que isto interessa ao país? Não é? Sim. Seja que papel for. Agora, as questões da defesa... Estou a ir ao seu encontro, ou seja... Exatamente. O Estado... O servir o Estado é servir indiretamente todo o resto da população. Da sociedade. A verdade é que temos os servidores do Estado, que quer dizer, não é com palminhas, não é com palmas, isto. Temos mesmo que concluir, estamos já a aterrar no aeroporto. Pronto. Mas há uma coisa, e vou aqui repetir o que já ouvi. Nós nesta pandemia vimos aqui as valências, vimos o mau, mas também vimos o muito bom. Sim. Qualquer país, e os portugueses em particular, na contrariedade, conseguem também trazer ao de cima os seus defeitos, mas também as suas melhores qualidades. Mas eu acho que não é com palmas e palmadinhas nas costas que realmente se deve valorizar o esgotamento a que neste momento os nossos profissionais de saúde estão sujeitos e que aguentam com pouco protesto.
verdade seja uma. Aguentam com pouco protesto. Sim, os médicos não é uma classe que manifestam-se alguma coisa, mas não são muito. Mas às vezes, antes da pandemia, manifestaram-se por coisas ridículas e nós dizemos, lá Exatamente, estão os médicos. é verdade. Isso Mas é a verdade. pandemia trouxe ao de cima o melhor deles todos, tanto seja nos médicos, seja nos enfermeiros, Enfermeiros, nos técnicos auxiliares. de dores. Quer dizer, conseguiu trazer o melhor ao de cima e trazer o melhor ao de cima noutros, nos professores. Porque as pessoas não estão a imaginar. Isto é, o que estou a dizer é a defesa nacional, que é o papel dos cidadãos. Precisamente. Os professores, os professores não estão a dar aulas presencialmente, estão de férias. Quer dizer, quem diz isto deve levar o diploma. Quem diz uma coisa destas, e temos algumas pessoas na praça pública que dizem isto, que são normalmente contra professores, apesar de serem filhos de pessoas intelectualmente superiores. Eu estou-me a tentar abster de dizer o nome da pessoa, que é antiprofessor por natureza, a quem devia ser dado o Emmy da cretinice e da imbecilidade. Eu não o acompanho, se bem entendi quem é que se refere. É melhor eu não dizer, sou de pena. Não tenho problema é uma pessoa que normalmente tem um discurso antiprofessor. Eu penso que estou a acompanhá-lo na sua sugestão. Mas eu não tenho eu acho também. Mas agora, quem diz só os professores, por exemplo, o pessoal administrativo das escolas, os auxiliares, eu estou aqui até as forças de segurança. A verdade estão num papel ingrato. A partir de hoje da meia-noite, as forças de segurança vão estar no papel ingrato de fazer bloqueio entre conselhos e, por vezes, porque bem aquelas news nas redes sociais, eu fui mandado parar pelas PSP, não me deixam chegar, não sei o quê. As forças de segurança estão a cumprir ordens. E temos que pensar que também estão ali homens que têm famílias em casa, ganham mal que se fartam. E que também, se pudessem, estariam com as suas famílias, vão ter que cumprir piquetes, cumprir horários, etc. Seria uma boa altura em que se fossem acompanhados, e deixo isto como uma provocação, por elementos do Exército, não porque o camuflado suplante o azul da farda da polícia, mas que às vezes para se ajudarem uns aos outros, em vez de também haver as picardias, como no início do processo pandémico, o regimento, com aquela famosa cena entre a PSP e a equipa de descontaminação do regimento do Infantaria 13. Quando eu vejo lá fora, eu vejo os carabinieri com os paraquedistas em colaboração estreita a guardar a Catedral de Milão. Vejo a Legião Estrangeira com o Gendarmerie e a Polícia Nacional a montar segurança. Aqui não. Ou seja, eu estou de acordo consigo, num sentido operacional. No entanto, se a coisa der para o posto, a instituição militar sofre um ruim de golpe. E não me custa a compreender que haja uma reserva de por militares na rua quando as coisas podem não correr bem. Se bem que a capacidade de informação e de gestão de conflitos dos militares é superior a qualquer outra força. Mas, por defesa da instituição, quem fizer isso e que faça, não cria problemas, tem de ter umas mãos e uma mente de condutor de Fórmula 1. Eu aqui, Pedro, desculpe, eu até aqui nem era substituírem-se. Eram equipas mistas, era mesmo para permitir aos homens das forças de segurança constar uma semana praticamente em reforço de bloqueio de conselhos. Precisamente. Sujeitos à exaustão, que era aliviar a carga, por dizer ao agente, olha, vai para casa dormir um bocado que nós agora vamos aumentar a capacidade de render as equipas. Aqui nem era as forças militares estarem-se a substituir, era forças mistas. Não. Era para permitir maior rotação, porque eu tenho um aluno que é agente de segurança pública, que está bem para as aulas à noite, nunca falta. Também já tive. Ontem começou a entrar em aula e a guiar, vinha do trabalho, vinha do serviço. Sim. Questões de segurança, não diga que serviço pertence, é da Polícia de Segurança Pública. Sim. Estava no carro e, para não faltar a aula, ele ligou o Zoom, mas não ia a olhar. Professor, desculpe, eu não vou poder olhar porque eu vou guiar. Pois, ouve só. Plano tal, não se preocupe com isso.
para ele não perder a aula. Chegou a casa, eu só vou sair por 5 minutinhos da aula, já vou para a sala. E eu perguntei-lhe, mas o senhor já jantou? Não, mas não vou perder a aula. Mas eu hoje estive com os turnos, ele está num serviço muito específico da Polícia de Segurança Pública. Sim. Eu fico a pensar, temos às vezes até eu contra mim falo, somos induzidos a pensar quanto aos agentes de autoridade, quando se calhar o Infolixo devia ir aos cotidianos dos agentes de autoridade. Eu estava a pensar nisso, que é o Infolixo. Vão aos cotidianos do É o Infolixo que cria os anticorpos e a imagem que nós temos das forças de segurança. Paulo e Sérgio, exatamente. O não conhecer o cotidiano dessas instituições, enfim, variadíssimas, professores, não sei o quê, faz com que, por exemplo, o José Pacheco Pereira ponha os óculos quando vê os professores e não veja o outro lado, não é? Que é um esforço enorme, que só quem passou por professor do secundário e por universitário e por é que sabe qual é o esforço que aquilo permite. Não é? Ele tem conhecimento disso também, mas nós não podemos usar só o óculos da esquerda e o óculos da direita, não é? Há que pôr as coisas em contexto e, como disse o Sérgio, no cotidiano, conhecer o cotidiano. É que não, ainda ninguém fez uma entrevista. Ou nenhuma equipa de televisão foi à casa de um agente da PSP, da Guarda Nacional Republicana, ou até de um militar. Exato. Como é que é o ver as suas mulheres ou os seus maridos, porque isto são forças que felizmente o género aqui não interessa. Como é que lidam com os filhos? As incertezas. Porque quando um agente da PSP sai para uma operação de madrugada, pode não voltar. Sim. Nós também não temos, por exemplo, quer dizer, até temos, se calhar as Forças Armadas até têm um bocadinho que é dada a cobertura, por exemplo, às Forças Nacionais, e bem, ao que está a passar na República Centro-Africana, mas quando temos, assim, nós estamos confortavelmente em casa a ver, eu ia dizer quase o nome do canal TV Cabo subscrito. Quer dizer, eu agora pergunto, e é agradável estar às 3 e 4 da manhã numa rotunda a fazer stops? E sabe o que é que me disse um aluno de polícia? Que se não fizessem horas extraordinárias, ele, com a esposa a trabalhar, a ganhar o ordenado mínimo, e com um filho, nessa época, ele não conseguia manter as contas. Sim. É verdade. Bem, isto para mim quer dizer, não é inaceitável. Há uma ideia de que as forças de segurança recebem. Não. Eu por acaso sei mais ou menos o salário base de um agente da PSP e é ridículo. É ridículo. A palavra é única, Paulo. É ridículo. É ridículo. E são pessoas que, ao fim e ao cabo, sujeitas também à má educação, à rudeza, porque às vezes ninguém vai dizer a forma como um cidadão se dirige a um agente de autoridade. Não é com subserviência que deve se dirigir, é com respeito. Então nós todos, na nossa vida cotidiana, de vez em quando, não sabemos a dificuldade que é, civicamente, responder a uma agressividade, a uma agressão, seja ela verbal ou alguém deslocado ou uma coisa qualquer. Quer dizer, receber uma agressão, seja ela verbal ou seja, é algo que exige não só naqueles casos preparação, com certeza, formação, mas é algo antissocial, é algo que nos afeta profundamente, não é? Se o senhor me insultasse aqui, é algo que me afetaria profundamente. Sim. E estes profissionais da segurança... Eu não estou a dizer que a formação
está a ser maravilhosa ou que é maravilhosa. E é assim, e há sempre exceções à regra. Mas qualquer profissão, seja da saúde, no ensino, na segurança, na indústria, etc. Mas, quer dizer, são profissões particularmente expostas e mesmo a terminar, eu não tinha isto planeado, mas gostava de deixar aqui pessoalmente, e penso que todos nós, o apreço, enquanto cidadãos, e num programa que é visto por um razoável número de pessoas, às forças de segurança, aos profissionais de saúde. Porquê? Porque também o jornalismo também nos permite ver uma coisa, é o desrespeito que o cidadão tem em relação àquilo que é o estado de emergência e o confinamento. Porque os métodos do governo não são para aqui chamados se são bons, se são maus. Não, há medidas que são tomadas, melhor ou pior, perfeitas ou imperfeitas, e nós também devíamos olhar um bocadinho lá para fora, para ver as asneiras como há grande que se fazem lá fora. Sim. E depois fica tudo muito chocado porque a PSP mandou embora uma festa de futebolistas. Claro que mandou e muito bem. E se quer faltaram ao respeito aos agentes. Certamente. E que vão para casa frustrados, porque as pessoas, se calhar, se nós passássemos por um agente, por um agente ou por alguém e disséssemos, olha, bom dia e muito obrigado pelo seu serviço, se calhar ele ia contente para casa. Olha, Sérgio, permita-me só um testemunho mínimo, que é, sempre que eu sou fiscalizado na estrada, que eu vou de carro e tenho um autostop, eu acabo dizendo obrigado. Pronto, é o meu contributo. E olha que isso marca fundo. Sim. Eu tenho notado isso. Tem piada. Eu tenho notado que eles ficam marcados porque não recebem um obrigado pela fiscalização que estão a fazer, que é indispensável. Não, porque a população desde tenra idade é formatada para achar que a polícia existe para nos castigar. E eu quando digo, eu agora não estou a dar aulas, mas quando eu dava aulas a miúdos em idades ainda muito tenras, e eles achavam que o agente de autoridade era uma coisa má, uma coisa que existia para os prejudicar. E uma das ideias que eles tentavam passar... Exatamente, que eu tentava passar é que eles estão ali para nos ajudar. Os agentes de autoridade existem para nos ajudar. Não para nos prejudicar em nada. É para nos ajudar. E sempre que for necessário, nós recorremos aos agentes de autoridade para eles nos ajudarem. E eu recorro. Eu pergunto ao polícia onde é que está o parque de estacionamento mais próximo. Exatamente. Claro que aqui não só a PSP, mas a Polícia Judiciária, também tem uma vida ingrata. Sim. Eu conheço agentes, tenho o privilégio de conhecer agentes da Polícia Judiciária. Têm vidas ingratas, têm vidas familiares complicadas. Complicadíssimo. Os agentes da Guarda, os guardas nacionais republicanos, que não são agentes, portanto, os elementos das forças de segurança, têm vidas complicadas, têm cotidianos, têm famílias em casa, e nós às vezes esquecemos disso. E nenhum obrigado. E nós vivemos formatados, porque, e eu tenho mesmo que concluir aqui, tenho que rematar. Há duas coisas que parece que aqui é cultura em Portugal, que é o contrariar a autoridade e as pessoas gabarem. Isso na Holanda dá direito a perder uma amizade, que é gabarem-se de fugir aos impostos. Sim, completamente. Isto dava outro programa e que não era bem dentro do contexto hora de Ares. Completamente. E com isto remato. Rematei eu, mas eu deixo agora para o Pedro também rematar. Não. Eu só tenho a agradecer e a subscrever e esta conversação entre o Paulo e o Sérgio fizeram-me pensar, fizeram-me relembrar. Pena é que eu não tenha dado mais contributos. Não, mas então eu vou falar por si, porque eu esqueci-me de uma coisa. Mas também como estamos às cerejas. É às cerejas. Não faz mal. Toda a gente aqui sabe, os nossos ouvintes sabem que a gente pode começar num tema e acabar no outro. Sim. Podemos começar no mar e acabar a falar sobre tripas à moda do Porto. Nós não fazemos roteiro, não fazemos, não temos nada planeado. Não fazemos e nunca faremos. Nunca faremos, exatamente.
Eu só queria rematar por uma coisa que se faça justiça, e agradecendo desde já o contributo fundamental do Dr. Pedro Correia. Só queria que o público tomasse atenção a uma coisa. O Dr. Pedro Correia tem feito recensões críticas a publicações, e eu vou aqui citar 3, e que são de interesse que se leiam, porque a recensão é muito importante, a recensão de uma obra, para nos levar a ler a obra. Não é para dissuadir de ler a obra, mas para nos levar a ler a obra sem criar um juízo prévio, mas também permitir entender, às vezes até o próprio título vai encerrar por trás. Eu queria, com a permissão do Pedro, citar 3 casos. On the Valley, do Paulo Casaca, portanto já de 2021, uma recensão feita pelo Pedro, ao Dr. Paulo Casaca, On the Value of Money, Unmasking Economic Deception, portanto, na área da economia. É disruptivo esse livro. Portanto, é uma leitura... É um português na vanguarda. Exatamente. Portanto, já é disruptivo. Ele comprova matematicamente que o modelo de compreender o rendimento, não é? Financeiro, o modelo financeiro, de compreender o rendimento está matematicamente errado e tem o apoio de matemáticos. Portanto, dizemos aos nossos leitores, é disruptivo esse livro. Procurem Paulo Casaca. É um pioneiro. Porque não só este, mas certamente artigos que estarão em repositório do Dr. Paulo Casaca serão de ler. Também do Gonçalo Magalhães, do Dr. Gonçalo Magalhães Colasso, já do ano passado, e já diretamente ligada à temática que foi hoje abordada, com todas as cerejas à volta, como se diz, que foi O Mar em Exaltação de Portugal, que foi editado pela Editora Náutica Nacional e foi também publicado na Revista de Marinha. Portanto, isto também já são as colaborações para se ver que o Dr. Pedro Correia faz com a Revista de Marinha, penso com a Nação e Defesa, com vários órgãos. O Jornal da Economia do Mar. O Jornal da Economia do Mar também, que está acessível online. E também uma recensão muito recente, ou parcial, do Graham Allison, Destined for War, destinado à guerra. Portanto, há aqui um trabalho de recensão. A recensão nunca é fácil, e que também não queria terminar o programa sem fazer esta menção de facto ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Pedro Correia, não só a nível do profissionalmente o que faz no seu cotidiano, mas também este trabalho de recensão das obras, que é fundamental termos para percebermos o que é que nos vem pela frente no mercado editorial e nas leituras. Exatamente. E nas leituras que não é que podemos, às vezes é que devemos fazer. Por isso, Pedro, um enorme abraço. Obrigado. Ainda não temos o prazer de nos encontrar pessoalmente. Esperemos que isso se abrevie a curto prazo. Muito obrigado pela colaboração e pela presença nestes 2 programas, que sabem também enriquecer a Hora de Ares na diversidade dos temas que são abordados. Portanto, saímos aqui sempre com a sensação de missão cumprida, porque os programas aumentaram. É cumprida, então, mais uma vez, porque não me cansarei, até que a voz me doa, sempre com o apoio e com a boa vontade do nosso amigo Joaquim Almeida, nosso produtor, que recebe os cheios e os transforma nos nossos programas de Hora de Ares, e matematicamente ao domingo às 12 horas estão a ser disparados para o mundo. Agradecer a quem nos acompanha. Irei dizendo aqui não o nome, mas há uma pessoa que nos acompanha com frequência, que vai ser, que eu vou pregar a partida de convidar a vir aqui. É verdade. Já está planeado. Que é um dos nossos comentadores. Não é só por ele dizer bem, mas é pelo entusiasmo que conseguimos Exatamente, é o nosso fã número 1. O Pedro também já era nosso fã. Portanto, sim, mas nós não estamos a convidar as pessoas por ser fãs. É a massa crítica. Neste caso é uma espécie de surpresa e de agradecimento. Exatamente. E também somos felizes, eu e o Paulo, por conseguimos ter que a massa crítica que realmente interessa se disponha a ter um pouquinho de tempo para partilhar connosco. Portanto, o Dr. Pedro Correia
poderia ter a sua manhã com outras coisas do seu trabalho, disposto a passar aqui 2 manhãs connosco e um enorme bem-aja. Esta partilha, não quero ter uma palavra, esta partilha é plenamente satisfatória do modo como é. Portanto, ficamos na, Exato. Antes na de terminar, expectativa das reações. antes de terminar e subscrever. Exatamente. E não Nunca, se esqueçam nunca é demais lembrar. que a Hora de Ares faz parte de um projeto conjunto, muito exato. transversal, que é a Rádio Transforma, e o voto de confiança que o Dr. Henrique Doria, ou Henrique, desculpem, o Henrique Doria, nos tem dado, porque já vamos há centímetros programas, como eu sempre digo, o que nos obriga a uma reinvenção constante e que nunca fomos saciados nela. Sim. Nunca, nunca, nunca. Nunca nos vieram dizer o que havíamos de dizer, quem é que havíamos convidar, dar-nos liberdade total. Só por isso é um projeto que abraçamos e continuamos. E tendo pessoas como o Dr. Pedro e outros, só nos incentiva a continuar. Por isso, temos que terminar, já aterramos no aeroporto, Exatamente. dizer, já pode abrir os cintos. Já desembarcamos. Já pode abrir, está para cá, estava a dizer abrir os cintos e que continuemos e que nos incentivem, mesmo com uma crítica negativa, porque também é um incentivo. Sim. Obviamente. Porque Muito obrigado. E Pedro, obrigado, um abraço e ficamos na expectativa de o conhecer pessoalmente. Muito obrigado pela companhia, principalmente os companheiros, não é? Exatamente, companhão de route. Não, isto sem ir a aspectos simbólicos, não. Para as pessoas que conseguimos estar presentes assim através do Zoom. E a partilha. É uma delícia. E a partilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores espectadores, telespectadores, ouvintes, eu ia dizer videntes. Não. Tenham um resto de semana feliz. Encontramos-nos no domingo às 12 horas para mais uma Hora de Ares e esperando pela vossa reação. E sempre a considerá-los, como é? E sempre a considerá-los, é verdade. Exatamente. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.